boa tarde. Estamos novamente aqui para mais um painel. O painel agora será sobre Rio de Janeiro, o desempenho e potencial de crescimento do Estado. Estão aqui comigo o queridíssimo amigo Elcio Azevedo, diretor da Mafra Seguros, o nosso corretor de seguros e sócio Amilcar Viana e o nosso querido amigo Otávio PRC, presidente do CVG Rio de Janeiro. Esse painel é um painel plural, onde nós temos o objetivo de botar três situações diferentes de mercado, a visão de um segurador, a visão de um corretor de seguros e de uma entidade de classe aqui do Rio de Janeiro. Gostaria de agradecer a presença dos três e desejar a todos uma boa tarde. Bom, iniciando o nosso painel, eu vou começar com o Elcio. Elcio, boa tarde. Eu queria te fazer a seguinte pergunta, né? O governo do Rio de Janeiro está lançando aí um pacote de investimentos na ordem de 17 bilhões de reais. E esse plano prevê que essa grana será investida em mais de 50 projetos diferentes. Como a área de seguros, na sua visão, pode se beneficiar disso? Rapaz, toda vez que a gente tem investimentos, principalmente nessa magnitude em infraestrutura, o mercado segurador pode ter várias oportunidades para poder desenvolver projetos, negócios, produtos. Quando a gente fala em infraestrutura, a coisa ela amplia muito. Você vai desde um seguro-garantia, que vai precisar para as grandes obras, risco de engenharia, responsabilidade civil, e toda a linha de massificados, inclusive. Por quê? Porque você vai ter um investimento que vai fazer com que toda a parte econômica do Estado se movimente para cima. E o grande mote desse investimento que me chama a atenção é a geração de 150 mil empregos diretos e indiretos. Isso faz com que o poder de compra da população aumente, a gente tenha um maior volume de pessoas consumindo e toda a cadeia produtiva da nossa indústria de seguros pode ser afetada positivamente. Recentemente, a gente viu um boom na procura do seguro de vida. E aí você pode falar, mas isso vai afetar também essa linha? Eu falo para você, com certeza. Provavelmente as empresas vão ter que voltar a contratar, né? E aí a gente melhora o nosso índice de emprego. No Rio de Janeiro está elevado, assim como em todo o Brasil. As empresas contratando, muitas delas vão oferecer seguro para os seus funcionários, que é uma coisa natural. E você também, como eu falei, que o poder de compra aumenta e as pessoas, a pandemia trouxe muito isso, né? A preocupação, como que as coisas ficariam se eu não tivesse mais aqui. Né? Que era uma preocupação que normalmente o brasileiro não tinha. Eu trabalho no mercado segurador há 30 anos e já falei isso N vezes em várias palestras sobre a necessidade da proteção familiar. Que, aliás, eu não gosto dos nomes de seguro de vida, vocês me desculpem. Acho que seguro de vida deveria mudar. Deveria ser proteção familiar. E as pessoas estão mais atentas a isso, né? Foram muitas perdas, né? Muita gente veio a falecer, muitas pessoas idosas que ainda na cadeia financeira da família ainda era o esteio em muitas das situações. Então, a população está mais atenta à questão do seguro de vida, isso é muito importante para nós. E o Rio de Janeiro também teve esse movimento aconteceu. Teve um aumento da casa de 25% na procura por seguro de vida, e isso está numa frequente, isso está sendo praticamente mês a mês que esse número está subindo. Isso é muito importante para a nossa indústria, né? Que cada vez mais a gente tenha pessoas e famílias protegidas, porque não adianta proteger só o patrimônio. Mas falando em patrimônio, eu vejo também que essa linha de investimentos vai trazer para nós um aumento também da procura por seguro empresarial, tanto o seguro empresarial patrimonial quanto para seguro de vidas coletivos, porque as empresas, as pequenas e médias empresas que normalmente fomentam e servem-se propõem serviço para as grandes obras, para as grandes operações, para as grandes indústrias, elas vão voltar a crescer.
né? E o segmento nosso de PME, acho que é o segmento que mais emprega no país, não é diferente no Rio de Janeiro. Então, eu acho que a gente teremos grandes oportunidades. E uma das coisas mais importantes, não vai ficar restrito à cidade do Rio de Janeiro o investimento. Esse investimento vai ser para todo o estado. Então, a gente vai ter oportunidades de negócios no nosso segmento, assim, em grandes quantidades, né? Os nossos corretores só precisam estar atentos para poder surfar essa onda que vai ser legal. Não, beleza. Esse ponto eu concordo bastante com você. Eu tive olhando o projeto, ele atende desde infraestrutura até ações sociais, não fica preso exclusivamente ao município do Rio de Janeiro. Ele, como você colocou, vai atender vários outros municípios do estado. A expectativa realmente é de uma melhora em termos de qualidade de vida para a população do estado, né? A nossa expectativa é que ele aconteça da forma correta, né? E como nós aqui, corretores de seguros atentos, temos que ver essas oportunidades, porque isso não vai ficar restrito a um grupo de grandes empresas, mas sim vai ter a pulverização para médias e pequenas empresas que vão trabalhar direto ou indiretamente ou como subcontratadas de alguns projetos. Eu, nesse ponto, concordo com você. Tá? Essa é a visão. Eu queria agora também dar meu boa tarde e fazer a primeira pergunta para o nosso amigo Otávio PRC, presidente do CVG Rio de Janeiro. Otávio, o avanço da vacinação, a gente espera que automaticamente a economia carioca comece a se aquecer novamente. Para você, quais seriam os ramos e produtos que o corretor pode usar e buscar e se beneficiar mais rapidamente desse aquecimento? Primeiramente, Marco, boa tarde, obrigado pelo convite. Elson, Amilcar, meu amigo Amilcar, e me solidarizar a toda a família securitária, família de seguros, pela essa perda, nosso amigo Renato Rocha, toda a família dele, nesse momento. Marco, eu acredito que sim. A pandemia ela fez com que a contratação de seguros de vida tivesse um crescimento muito grande, desde 2020, mais ou menos. Os analistas detectaram uma tendência de um crescimento ainda maior nesses próximos anos. Em cima do que o Elcio colocou, que vai vir um boom de benefício aí por empresas novas chegando, e também usando também uma expressão que o Elcio colocou em relação ao Rio de Janeiro, não só na nossa capital, e um pouquinho das cidades do Rio de Janeiro. Miguel Pereira será a nova Gramado, tá entendendo? Você imagina o que vai... A ideia é que Miguel Pereira se torne a nova Gramado. Então, você tem um aumento absurdo. Voltando para a pergunta, os analistas já detectaram que haverá um aumento muito grande, crescimento grande, dada a conscientização da população e também na necessidade de proteger, cuidar, amparar cada vez mais os entes queridos. O que acontece? Os jovens, eu acho que eu sou de uma geração um pouquinho mais antiga, né? Mas eu tenho um filho de 28 anos e eu senti um medo dos jovens que estão começando a vida, casados ou não, o medo do que aconteceu com a pandemia, o sentimento que ficou desses jovens na pandemia. Eu me recordo que eu, bem jovem, na época da meningite, eu era garoto, e aquele medo que a gente tinha da meningite de ir embora. E os jovens agora tomaram realmente uma pancada, não antigamente o medo de uma morte acidental, eles realmente se assustaram em relação à Covid que assolou nosso país e assolou o mundo inteiro. E a preocupação nos casos de morte, invalidez, doenças graves, afastamento profissional temporário, e especial também para quem não tem a carteira assinada, os autônomos ou MEIs. A pandemia fez que essa ficha realmente, de fato, caia na cabeça do consumidor, do cliente. E muitos talvez não compreendiam a importância do seguro. Ontem eu estava ouvindo, não me recordo a pessoa que falou, até cheguei a anotar, um painel de ontem, que 8% somente dos brasileiros têm seguro de vida. Você imagina o campo que nós temos aí, a imensidão que nós temos dos corretores trabalharem isso, está entendendo? As seguradoras cada vez facilitando um pouco mais a aceitação, a negociação entre o treinamento também de corretores, cada vez um conhecimento melhor. E a gente conseguir passar para o cliente final, não o segurejo, conseguir facilitar cada vez mais para realmente a necessidade com produtos mais simplificados no segmento de vida. Eu tenho alguns dados aqui de estudos de 2021 do mercado de seguro de pessoas. A Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, a FENAPREV,
demonstrou que houve um segmento que alcançou mais de 4,2 bilhões em prêmios, um valor de 29,6, maior do que o oferido em maio de 2020, que foi de 3,2 bi. Isso tudo se dá num cenário de retração, de problemas graves de economia e problemas sérios de desemprego. Quem acompanha hoje, quem vai no centro da cidade do Rio de Janeiro, vê de fato o que está acontecendo. É um problema muito grave de desemprego, um problema social terrível, e eu acho que o momento é de uma alavancagem. Vamos falar de boas novas, eu acho que é o momento de uma alavancagem do nosso estado, da nossa cidade e do nosso país. Eu acredito que a economia mundial obter um crescimento aí. Obrigado. Obrigado. Agora eu dou o meu boa tarde ao nosso amigo Amilcar Viana, sócio do Clube dos Corretores de Seguros, ex-presidente do clube. Amilcar, eu queria que você aí, com toda a sua larga experiência no mercado segurador, a gente que está aqui já há algum tempo na labuta, nessa área, a gente está enfrentando agora essa galera jovem aí, essa turma aí muito tecnológica que está vindo aí. Então, assim, o que você tem como ideia, o que você enxerga desse novo consumidor de seguro? Quem ele seria? O que ele compraria? Qual é a sua visão quanto a esse pessoal, a esse novo consumidor? Boa tarde, Marco. Boa tarde, Elson. Boa tarde, Otávio. É um prazer imenso estar aqui participando desse evento magnífico aí que o clube está promovendo. Como você lembrou, Marco, eu tive a honra de ser presidente do clube, mas eu fico admirado com a grandeza que a atual diretoria está dando a ele. Esse evento é parte disso. Eu tenho imensa satisfação em ver para onde vocês estão projetando, aonde a atual diretoria está projetando o Clube de Corretores de Seguros do Rio de Janeiro. E é engraçado, já quando você falou dessa vasta experiência, né? Eu achei que você ia falar dessa minha vasta cabeleira branca, né? Dessa minha estrada já cansada aqui. E quando você fala dos novos consumidores, eu, apesar dos cabelos brancos aqui, eu estou cheio de entusiasmo aqui para entender quem é esse novo consumidor, né? Eu acho que a gente tem que entender o novo consumo como um combustível a mais, né? Meio que fazendo um paralelo aqui, se até recentemente os combustíveis fósseis eram óbvios, né? Agora os veículos elétricos são uma realidade, né? Com eles que nós vamos conviver. Então, quem dirige um veículo elétrico, quem deseja um veículo elétrico, não tem os mesmos anseios de alguém que dirigia um veículo a combustão. Então, nos prepararmos para esse consumidor é um desafio sensacional. Não ele é bem... Eu vejo o novo consumidor, eu consigo tentar distinguir aqui, não vou nem falar das pessoas jurídicas, né, porque essas seguem atividades muito importantes, que têm também uma particularidade, mas focando um pouco nas pessoas físicas, né, nas necessidades das pessoas físicas, eu divido mais ou menos em dois flancos aqui, né, dois mercados muito interessantes. Né? Primeiro, dos mais jovens, os que estão chegando ao mercado de trabalho, os que estão começando a conhecer seguro, começando a desejar proteção. Esse sujeito hoje, que num outro momento era alguém de 18, 19, 20 anos, estava comprando o seu primeiro carro, que mais adiante ia precisar de seguro de saúde, que ia deixar de ser dependente dos seus pais e tal. Esse sujeito hoje, e que mais adiante talvez contrasse o seguro da casa dele, para depois, quando constituísse a sua família, comprar o seguro da seu seguro de vida, né? Era mais ou menos essa escala de consumo de seguro que a gente tinha. Eu acho que isso hoje mudou um pouco, ou mudou bastante, né? Se um jovem, antigamente, aos 18 anos, desejava um automóvel, o de hoje já não liga tanto para isso, mas talvez ele compre ou deseje ter uma scooter elétrica, um patinete elétrico, ou até nem queira veículo nenhum, prefira se locomover de Uber. Então vai caber a nós aqui identificarmos as necessidades. O principal bem desse sujeito hoje, no meu modo de ver, é o que nós todos sabemos, né? Quem conhece, quem tem jovem em casa, sabe que ele não vive sem o celular dele. E eu ainda acho que os produtos que a gente tem a mercado
para o principal bem desse sujeito que está entrando no mercado de seguro ainda são um pouquinho acanhados. Eu acho que eles podem melhorar e eu acho que o mercado vai fazer com que eles melhorem. A entrada de novos players no mercado e a exigência do mercado vai fazer com que nós tenhamos um novo consumidor aí muito preparado com esse desejo de consumir para cobrir esse tipo de bem, né? Esse tipo de patrimônio, que não é mais o seu automóvel, agora é o seu laptop, o seu celular, o seu veículo elétrico ou até o seu seguro de viagem, dos seus deslocamentos e tudo mais. Um outro mercado que eu vejo também, um outro consumidor, que é um consumidor, pode parecer um contrassenso, né? Mas eu vejo com muita clareza, eu acho um mercado muito interessante para nós, que é o consumidor sênior, né? A gente lembra sempre do sujeito que está entrando no mercado, mas acho que a gente tem que lembrar também de um mercado gigantesco, que é o que não se diz mais a terceira idade, né? Mas o segundo momento idade da vida adulta. Mas antigamente isso, Marco, era uma coisa assim, próxima ali dos 70 anos. Né? Hoje em dia a gente vê tanto garotão de 70 anos, no nosso clube, inclusive nós temos vários, tanto sujeito de cabeça branca pensando em 10 anos, em 20 anos. E, bom, isso cria um novo mercado. Esse cara precisa de seguro também. E eu acho que é um engano você achar que o milênio é só o sujeito que tem 20 anos, 30 anos. Isso é um engano. Eu acho que o consumidor sênior está aí e ele precisa de amparo. Ele precisa de um seguro, seja do automóvel dele, da casa dele, de seguro de vida dele. Acho que o nosso mercado em seguros de vida, especialmente, é muito acanhado com relação a isso. Né? A gente carrega um conceito aí do passado, que pessoas com mais de 65 anos não eram seguráveis, quando hoje a faixa etária média do brasileiro já vai a 75. Então assim, eu acho que... meio que resumindo, você enxerga que o novo consumidor está nas duas pontas, né? O jovem Exatamente. E a pessoa de mais idade. Então, assim, se a gente tivesse que fazer um resumo dessa tua visão, seria isso. Assim, as duas pontas da economia, digamos assim, em termos de idade, seriam esse novo consumidor com novos produtos e novas ofertas. Eu vejo esses dois casos na pessoa física e na pessoa jurídica eu vejo as empresas autônomas. O indivíduo que trabalha em casa, esse cara precisa de uma proteção especial também. A gente já tem alguma coisa começando por aí, mas acho que a gente ainda tem muito caminho para andar. Obrigado, Amilcar. Elson, vamos nós novamente aqui. O Estado do Rio de Janeiro tem, basicamente, como alicerce econômico, a área de construção civil, comércio e serviço, além do turismo, é claro. Na sua visão, cara, qual desses segmentos irá se recuperar mais rápido? E qual deles o corretor deve focar? Eu era garoto. Uma pergunta boa, hein? Essa você deixou para mim, né? Claro, você é o cara. Você sabia responder isso fácil. Claro, rapaz, na verdade, assim, cada segmento tem as suas particularidades. Essa é a grande verdade, né? Eu vejo que todos eles vão se recuperar. E, inclusive, o turismo, que todos apontam que será um dos últimos segmentos da economia a se recuperar a nível mundial. A gente viu recentemente alguns movimentos bem interessantes, tanto na Europa quanto aqui no Brasil, que as pessoas estavam tanto tempo dentro das suas casas ou proibidas de se deslocar em viagem com família, que esses feriados têm mostrado os hotéis lotados, as pousadas cheias, a procura muito grande. Então, eu acho que todos eles vão se recuperar e rapidamente, cara. E aí a gente faz um link com esse grande investimento que vai acontecer no estado do Rio de Janeiro, que eu acho que tem tudo a ver. A gente saindo, entre aspas, de uma pandemia, porque ela ainda vai demorar um pouco, com um grande investimento no estado, já na sequência, e toda a cadeia produtiva nossa, toda a cadeia econômica se beneficiando disso. E, logicamente, a construção civil vai passar, o comércio, principalmente ele, que foi um dos mais afetados, volta, e o turismo também volta. O que a gente precisa ter em mente
que nós, profissionais desse segmento, dessa indústria de seguros, principalmente o nosso grande distribuidor, que é o corretor, ele tem que estar preparado para entender o cenário, né? E aí a gente volta naquela conversa que nós, seguradores, estamos sempre levando aos corretores de seguro. Segmentar a carteira, preparar a equipe, se reciclar. O Amilcar falou coisas assim muito importantes. Nós temos um novo público de consumo. E aí foi muito legal essa fala do Amilcar, porque não é o jovem só que está chegando que tem uma visão de consumo. A gente também tem a terceira idade com uma outra visão de consumo, né? E em ambas as pontas, qual vai ser o grande lance? O distribuidor que conseguir se conectar com esse novo consumidor da forma que ele quer se conectar, da forma que ele quer interagir, né? E essa pandemia mostrou muito isso, né? A gente, poxa, eu já participei de N reuniões nesses 1 ano e meio, 1 ano e pouco aí dessa pandemia, coisas que a gente não teria oportunidade de fazer, né? A gente se reúne com vários profissionais ao mesmo tempo, de vários lugares do país ao mesmo tempo e dá o recado. Antigamente a gente teria que se deslocar, pegar um avião, reunir todo mundo, era uma dificuldade grande. Essa semana agora a gente fez um treinamento para uma equipe de um parceiro que está construindo um projeto de negócios conosco na linha de seguro de vida, que é bem diferente do trivial, né? O parceiro é bem diferente do nosso trivial, e nós fizemos um treinamento para 60 pessoas, e essas pessoas, cada uma em um local da estrutura do parceiro. E foi muito bacana, e o treinamento foi super produtivo. Então, o grande lance o nosso distribuidor precisa estar atento às oportunidades que vão surgir dos vários segmentos, né? Eu acho que as seguradoras hoje estão muito preparadas para atender. Logicamente, a gente ainda tem muita coisa para melhorar. Estamos desenvolvendo N sistemas. A Mafre recentemente acabou de desenvolver um sistema para seguro de vida, porque, pegando um ponto do que o Otávio falou, as seguradoras estão flexibilizando a contratação, facilitando a contratação, principalmente na linha do seguro de vida. Coisas que a gente, antigamente, dificilmente você faria um seguro, mesmo que de R$10.000 de capital, sem ter uma DPS para preencher. Hoje você chega a valores aí de até 300, 400, 500 mil, dependendo da empresa, e você consegue contratar um seguro de vida sem preencher DPS. São coisas que a gente está evoluindo. A facilidade de contratação via sistema, né? Tem empresas aí, com 2, 3 cliques, o camarada contrata um seguro de vida, ainda que seja um seguro de menor valor e tudo mais, mas já contrata. E isso vai acontecer em todos os outros segmentos, né? A gente vai ter, o amigo comentou, a pessoa que está trabalhando dentro da sua residência. A maioria das seguradoras já oferece no seu seguro residencial um pacote para proteger esse camarada que está lá dentro da sua casa, com seu escritório lá dentro. Pô, muitos corretores foram para dentro de casa agora. Muitos deles estão com seus escritórios dentro de casa. E a gente precisa pensar em como proteger esse profissional, como que a gente vai fazer para que ele trabalhe com tranquilidade e continue fazendo a nossa economia se desenvolver. Então, aquele lance do distribuidor, do corretor de seguro, virar verdadeiramente um consultor, porque o nosso consumidor ele tem N necessidades, e isso em todas as esferas, em todas as atividades econômicas, principalmente na linha individual. Então, acho que o grande lance, Marcos, voltando no centro da tua pergunta, os segmentos vão se desenvolver novamente, vão acelerar. Eu acho que todos eles vão voltar acelerados, principalmente no Rio de Janeiro, com esses investimentos que o governo vai estar fazendo, que a gente espera que realmente aconteça, né? E da forma correta, como deve ser. Verdade. E todos vão se beneficiar. Agora, tem que estar preparado. Tem que estar preparado para entender o cenário e atuar nesse cenário. Ele é um pouquinho diferente do que a gente viu um tempo atrás, e muito legal essa fala do amigo, que não é só o menino de 20, 30 anos que está entrando, mas o tiozão lá, que eu me apresento para a minha equipe como tiozão, o tiozão lá já da casa dos seus 60, 70 anos, também tem um poder de consumo grande e necessidades
diferentes e a forma de se comunicar é diferente. Então, Não, quem tiver essa sacada vai avançar bastante. Não, eu concordo, Elcio. E assim, falando um pouco o comentário do Amilcar, com certeza a pandemia teve pontos muito negativos, foi a perda de várias e várias vidas, muitas famílias tristes, mas ela, no segmento de seguros, acabou meio que obrigando todos os players de mercado a se especializar, a aumentar a tecnologia, a buscar novas formas de se comunicar com o seu cliente, e isso, de certa forma, vai contribuir muito para esse desenvolvimento, né? Os seguradores já vinham fazendo isso porque têm aportes financeiros muito mais robustos do que um corretor de seguros possui, mas o corretor de seguros ele se viu obrigado diante da necessidade e entendeu essa necessidade e, com certeza, está a grande maioria buscando alternativas de se comunicar melhor com o cliente dele, seja por mídias sociais, seja utilizando aplicativos e outras coisas. Essas são as ferramentas que a gente tem visto com maior frequência, né? Mas são N possibilidades de se comunicar com o seu cliente e a gente tem que estar atento a como ele quer se comunicar com a gente. Tem uns que vão querer pelo WhatsApp, outros pelo Facebook, outros pela carta, outros pelo e-mail, outros pelo olho no olho, é de tudo, cara. Quem tiver essa sacada, conseguir desenvolver o seu negócio dentro desse aspecto, vai ter mais assertividade do que outros, porque foi o que você falou. Essas coisas elas iam acontecer, a pandemia só acelerou o desenvolvimento das seguradoras para essa parte mais tecnológica, para dar um avanço, uma aceleração realmente no nosso negócio. Não, sem sombra de dúvida. Obrigado. Otávio, vamos novamente falar de um assunto que é ruim, mas que é o nosso dia a dia ainda, né? Com todas as perdas de vidas durante a Covid, muitas pessoas despertaram para a necessidade de seguro de vida, como você mesmo comentou na pergunta anterior. Tá? Como é que você acha que o corretor de seguros deve agir daqui para frente, não só para continuar mantendo esses novos consumidores de seguro de vida que ele adquiriu, como aproveitar esse interesse, essa preocupação que a situação criou no consumidor para que ele adquira mais, que ele possa vender mais seguros de vida, vender outros tipos de seguro. De que forma você enxerga isso? Com certeza, Marco. Eu acredito que o corretor, cada vez mais a especialização é fundamental. O corretor vai ter que buscar parcerias, entender do seu negócio, conhecer mais profundamente o ramo que de fato ele gostaria de atuar. Eu acho que um corretor que tem um conhecimento de vida, outro de massificado, outro de empresarial, acho que eles podem até, parcerias podem cada vez mais alavancar esse entendimento. E falando desse aspecto também, o ingresso dos jovens, quando a Amilcar fala nessa outra ponta, os jovens e a terceira idade, eu não sei se eu falo mais de terceira idade, ou quarta idade, homens de 70 anos aí correndo na praia, 75, jogando futebol, frequentando praia, viajando a beça. Então existe um outro mundo que está muito... A Amilcar até riu, né? Existe um mundo que está totalmente... que a gente não identifica mais. Eu vi agora na pandemia a procura real, pessoas de idade procurando planos de saúde mesmo. Quando que um homem de 70 e poucos anos pensava em plano de saúde? Hoje você tem ofertas para planos de saúde. Eu me recordo, eu trabalhei muitos anos com clube de seguros, eu trabalhei quase 20 e poucos anos com clube de seguros. Eu me recordo, para você fazer um seguro de 1 milhão, você tinha um pool de seguradoras. Hoje você faz um capital de 5, 10, 15, 20 milhões, a partir de uma conversa, de uma entrevista médica, e buscando. Antes você reunia 10 seguradoras para poder atender um capital segurado de 1 milhão. Então, a gente tem uma mudança muito grande. E eu acho que os corretores têm que estar preparados para essas múltiplas demandas que vão surgir a partir de agora. As famílias brasileiras estão, vou dizer, cada vez mais conscientes, que é um alerta da responsabilidade que elas têm de proteção, de acolhimento e cuidado com seus entes queridos. Os jovens, as pessoas com mais idade,
A pandemia mexeu muito com esse nosso sentimento. O brasileiro tem essa coisa do calor humano. E eu acho que se nós não entendermos o que aconteceu nesse momento, se isso não mexer com nossa mente, com o nosso sentimento, que a gente entenda que o mundo mudou. E cabe a cada um de nós entender o seu papel na sociedade e ver que existe uma coisa muito diferenciada, a nossa preocupação com o próximo. Nós temos que ter um olhar totalmente diferenciado, não só para aquele nosso núcleo, que é a nossa família, que a gente fica um pouquinho, mas a gente olhar para os nossos funcionários, olhar para os nossos parceiros de dia a dia, amigos do dia a dia, essa nossa preocupação. E eu acho que a gente vai assistir aí um grande crescimento desses seguros direcionados à proteção de famílias. Isso, acredito que vai alavancar ainda mais o seguro de pessoas. É um nicho de mercado que ganhou, sem dúvida, um protagonismo muito grande nessa pandemia e importante também foi a resposta rápida que o nosso mercado de seguros deu a esses consumidores e acredito que cada vez mais acontecerá essa mudança aí. Eu acredito também no seguro-saúde, na mudança do seguro-saúde. Eu tenho acompanhado produtos regionais, produtos mais baratos, de fácil entendimento. Acho que cada vez mais cada vez diminui mais um pouquinho o custo para um MEI, para um seguro para 2 pessoas. Eu acho que existe uma facilitação interessante aí. O próprio CBG acredita muito na conscientização do corretor, no treinamento. O CBG que sempre se preocupou muito com essa parte de treinamento, a parte de curso. Então, da minha parte, eu acho que é mais ou menos isso aí. Parabenizar o evento. Parabéns a toda a diretoria, presidente, a você, Marco, presidente Luiz, a Deise, toda a diretoria. Muito bacana. O evento de vocês está formidável. Eu acredito que esse evento aí vai perpetuar por muitos e muitos anos. Obrigado, Otávio. E aí, complementando, Otávio, até um comentário que você fez no início aí da dissertação sobre o corretor buscar parcerias. Isso aí é uma bandeira que eu já milito nela há mais de 10 anos. Eu talvez seja uma das pessoas mais suspeitas para falar disso. Hoje, dentro do meu negócio, corretagem de seguros, a parceria é o principal motor do dia a dia. A gente oferece, conversa com corretores conhecidos para formar parcerias, para desenvolver negócios. O cross-selling do corretor sozinho interno ele é muito difícil, porque ele ou demanda especialização ou ele demanda investimento. Então, se você buscar um corretor amigo seu, conhecido, que é especialista em outra área, juntem as forças. Você ajuda ele num segmento, ele te auxilia no outro, e os dois juntos vão ganhando cada vez mais negócios, fechando mais negócios, protegendo cada vez mais seus clientes, deixando eles mais satisfeitos. Então, acho que essa sua colocação aí no início sobre a questão da parceria, eu acho que deveria ser um assunto para o corretor de seguros pensar cada vez mais de forma séria, concreta, porque esse é um caminho. Eu acho que sozinho a gente não consegue ir a lugar nenhum. Obrigado, Otávio. E Amilcar, meu grande amigo, você como corretor de seguros, me diga aí, como eu já falei, com larga experiência, um corretor experiente, muitos anos de mercado, como é que você enxerga aí esse atual quadro de novos canais de distribuição e como você acha que esses canais de distribuição podem ajudar a fomentar o seguro aqui no estado do Rio de Janeiro e se eles, de alguma forma, irão atrapalhar o canal tradicional do corretor? Está no mudo, Amilcar. Amilcar, seu... Aí. Pronto? Sim, Alô? sim. Agora sim. Pronto. Ô, Marco, quer dizer, essa antiguidade toda, quer dizer, me enche cada vez mais de juventude, é uma maravilha isso. Então, toda hora você fala dessa minha larga experiência, e quando eu vejo nos muitos canais, eu só vejo aí imensas oportunidades para quem gostar da nossa atividade, né? Uma das coisas boas dessa pandemia, se é que a gente pode olhar assim, se a gente tem que entender que tudo tem um lado bom, né? A gente começou a olhar para o passado e a entender que depois de toda grande crise, sempre nós tivemos momentos de pujança na economia, né? São como vales, né, acontecendo. Se a gente tem agora um vale de uma depressão agora na economia aqui,
é porque provavelmente a gente vai ter um monte ali, um momento de fartura. É para isso que a gente tem que se preparar nesse momento. E quanto aos canais, eu acho que, graças a esses vários canais, graças a esses vários modos de penetração no mercado, o corretor vai poder ser cada vez mais corretor. E como o Elson bem disse, quer dizer, o grande mistério, né, o grande tesouro disso vai estar em perceber a necessidade do novo cliente e de que maneira que ele vai querer ser abordado. Isso é a especialidade do corretor de seguros, que sempre fez isso, né, ao longo dos muitos anos do mercado de seguro. Quer dizer, desde sempre teve um corretor de seguros que reuniu os seus pares para garantir os camelos na caravana, naquela nossa primeira lição lá da Escola Nacional de Seguros. Desde sempre teve um corretor de seguros que reuniu os donos de navios lá no Lloyd para garantir a aventura marítima. Então, e agora, o que eu vejo? Nós, corretores de seguros, temos ferramentas fabulosas para descobrir como é que é o comportamento desse nosso consumidor. O que a gente tem pela frente é um desafio que eu chamo de um desafio neurológico, né? Eu acho que nós todos aqui, neurológico, na medida que a gente tem que descobrir qual é o comportamento do que é que esse consumidor realmente deseja. E nós, corretores de seguros, somos um exército de mais de 50, 60 mil indivíduos capacitados para buscar essa informação. É uma pesquisa muito legal de se fazer e que vai ser feita com um ferramental do século XXI, que nos permite aí, atingir um mercado de forma exponencial. Puxa, mas que momento maravilhoso, que momento glorioso nós estamos vivendo. Que missão fabulosa está sendo dada ou está surgindo na mão dos corretores de seguros. Eu faço um paralelo, quer dizer, com um gênio recente aí, da tecnologia, que era o Steve Jobs, cuja genialidade não estava em ser o melhor programador, não estava em ser o melhor designer, estava, sim, em descobrir o que o indivíduo realmente desejava. Então, ele descobriu, entre outras coisas, que o consumidor queria um telefone bonito. Que ele funcionasse também, mas era importante que ele fosse bonito. Essa é a genialidade do Steve Jobs. Os produtos das outras marcas eram até melhores, mais capazes, mas não eram bonitos. Então, nós todos nos habituamos por conta desse entendimento. Para nós, corretores de seguros, no momento que a gente está vivendo, o que resta, o que sobra é uma possibilidade gigantesca de descobrir o que o consumidor quer e de romper essa barreira incômoda do nosso mercado, né? Que ao mesmo tempo que ela é incômoda, ela nos deixa ainda mais motivados, porque se alguém diz que 8% das pessoas no Brasil têm seguro de vida, não mais do que 10% da população brasileira tem seguro de saúde, não mais do que 30% da frota de automóveis é segurada, poxa, que maravilha, que campo gigantesco nós temos pela frente. Medo nenhum devemos ter nós, corretores de seguros, dos canais, porque eu não vejo outro canal senão o canal corretor de seguros. Porque eu vejo, sim, corretores de seguros usando ferramentas inéditas, ferramentas modernas. E vejo, sim, não corretores de seguros tentando até essas mesmas ferramentas, mas talvez sem a expertise necessária para executar essa tarefa. E o que eu percebo, né, é que a mescla, o casamento, né, dos cabelos brancos aqui com a tecnologia, promete aí um resultado sensacional. Então, tentando resumir, Marco, nenhum receio dos novos canais. O que eu vejo é o mesmo canal corretor de seguros, o mesmo canal indivíduo que trata de proteção, usando ferramentas mais modernas. É isso que eu vejo. E eu vejo isso com muitos bons olhos, e tomado aqui de entusiasmo, né? Eu que já deveria estar na terceira idade aqui, estou conhecendo talvez a minha segunda fase adulta e ainda muito motivado para descobrir tudo isso. Que venham os novos canais, que venham novos mercados, é isso que a gente espera.
Bom, meu amigo, quando eu digo a experiência, eu não me refiro aos cabelos brancos. Você é um homem que começou no mercado segurador como menor Ah, aprendiz. Então, os muitos anos não não, eu curto. significam idade, Marco, entendeu? meu querido Marco, eu curto muito a minha antiguidade. Eu acho que eu tenho muita lenha para queimar. Isso, com certeza absoluta. A jovialidade está no espírito do ser humano. Eu Já visto concordo. nosso amigo Aloysio, esse sim tem um exemplo para nós. Isso. Eu concordo com você, Amilcar, no sentido de que a questão dos novos canais, eles existem, sempre existirão. Nós, corretores de seguros, eu estou brincando com você, mas eu já estou na luta do mercado segurador há 32 anos. Nós passamos pelo o sofrimento do início da venda na agência bancária e ela está até hoje. O corretor continua sendo o principal canal de distribuição do mercado segurador. Se falou de corretoras de internet, vimos que algumas surgiram e não conseguiram se desenvolver no mercado, entendeu? Agora se fala em insurtechs, mas não adianta. O corretor de seguros é aquele profissional especializado, é o cara dedicado no dia a dia a atender o seu cliente. O bom corretor e o grande corretor, ele é estudioso, ele lê, ele se aprimora e ele está cada vez mais antenado e preocupado com o quê? Com a qualidade da prestação de serviço ao seu cliente. Ele deixou de ser um vendedor e ele na essência, um consultor. Ele realmente tem que enxergar e ver o que aquele cliente precisa para atender e auxiliar o cliente na necessidade dele. E é esse tipo de corretor que você está sendo, entendeu? Jovem, antenado, empolgado e interessado em novas tecnologias. Cara, muito obrigado aí por essa aula de entusiasmo que você acabou de me dar aqui, meu querido. Que é isso. Estamos indo para o finalzinho do nosso painel. Eu queria agradecer aos três pela participação e queria uma última mensagem de cada um deles. Vou começar com o nosso amigo Elson, da Mafre. Elson, por favor, uma mensagem final aí para os nossos amigos que estão nos assistindo. Bom, cara, primeiro, parabenizar mais uma vez o clube, né? Evento muito bacana, muito bem realizado, altos painéis, boas palestras, pessoas super dedicadas. Então, parabéns. A gente fica muito satisfeito de estar participando aqui com vocês. Eu, particularmente, agradeço, né, a oportunidade de falar um pouquinho para essa classe, que é a classe que move o nosso negócio, que é o corretor de seguros. Sou super empolgado em trabalhar com seguros, né? Gosto muito do que eu faço, assim como o Amilcar comentou, não consigo me ver fazendo outra coisa, pelo menos por enquanto. Esse evento aí vai... Ainda não tenho uma ideia de outra coisa para fazer, porque eu ainda tenho alguns anos pela frente aí como segurador e não vejo eu do outro lado ainda. Não sei se um dia irei também. Minha ideia é ficar por aqui pelo mercado segurador. E dizer que para os nossos corretores, né, os nossos distribuidores, que a pandemia trouxe muitas reflexões, algumas mudanças na forma de se relacionar, mas a essência do negócio ela continua, que é proteger pessoas, proteger patrimônios, proteger sonhos, e nós temos que ter a certeza que o nosso consumidor ele não conhece muito bem do nosso assunto. É a grande verdade. O nosso tema é meio estranho, né? Você preencher uma proposta, entregar na mão dele, se acontecer alguma coisa eu vou te indenizar. Não é muito assim que o consumidor compra, né? Normalmente ele vai lá e compra um produto, leva para casa e já começa a utilizar. Então a gente tem que ter a certeza que somos os protagonistas desse negócio. Nós é que vamos ter que fazer a coisa continuar avançando como ela está. A pandemia, ela deu uma balançada no nosso mercado, mas outros sofreram muito mais, assim como em outras crises isso também aconteceu. Ou seja, o nosso mercado ele é forte, ele é um mercado pujante e ainda tem muito espaço para crescer, cara. Igual o Amilcar comentou, é muita coisa para se fazer.
Muito Então, obrigado, bicho, conta com a gente. Muito obrigado. Conta com a Mafra, conta comigo e obrigado por tudo, tá? Tá, muito obrigado pela tua participação. A Mafra é um grande parceiro, não só do clube, como do mercado segurador carioca. Estamos juntos, meu amigo. Meu querido Otávio PRC, suas últimas palavras. Obrigado, Marco. Obrigado pela gentileza, pela condução que você fez esse bate-papo conosco aqui. Agradecer ao Elcio, agradecer meu amigo Amilcar, que eu nunca ri tanto numa viagem da Bahia como eu ri dentro do ônibus com o Amilcar. Não sei se você lembra disso. Como a gente foi... Pô, se lembra. Foram momentos assim absurdos. Desculpa a brincadeira, tá, Marco, mas para descontrair Não, à vontade. Vamos, que isso. Vamos Estamos deixar entre claro que amigos. não havia álcool a bordo. Estamos entre amigos. O motorista errou o caminho, ele virou o piloto e aí começou a andar tudo direitinho. Parabenizar a diretoria, parabéns a vocês, parabéns aos presidentes que passaram pelo Clube Vida e Clube, pelo Clube dos Corretores, E se isso tudo está acontecendo no Clube dos Corretores, sucesso todo desse evento. É realmente o trabalho também de todos os presidentes que passaram por aí e da diretoria atual também. Contem sempre com o CVG e eu acho importante que nós, na qualidade de pessoas que realmente trabalhamos com seguro, a gente sempre lembrar o público externo que a base de tudo é o seguro. Eu acho que sem seguro as indústrias não existem, de alguma forma a preocupação é muito grande. Então a base de tudo é o seguro. Tudo que a gente possa ter na nossa vida, parte familiar, o pet, automóvel, nossos bens todos, eu acho que passa pelo seguro. E acho que nossa obrigação hoje, como pessoas que já atuam dia a dia no mercado de seguro, que tem carinho por esse mercado, é realmente a gente alavancar, aproveitar esse momento que passamos, perdemos diversos entes queridos nessa pandemia, pessoas que eram muito importantes para o nosso segmento e para o nosso mercado. E eu acho que a gente tem um dever de tentar fazer melhor, cada vez criar coisas melhores, produtos melhores, e também trazer um pouquinho do seguro para os jovens também. Eu sempre bato a mesma tecla, eu acho que o seguro tinha que estar nas escolas. Mas, infelizmente, né, a gente tem alguns problemas ainda. Mas eu acho que a criança deveria saber um pouquinho de seguro, nem que fosse por uma cartilha. Muito obrigado, obrigado a gentileza de vocês, obrigado o carinho e a atenção pelo convite. Otávio, eu que agradeço a sua participação e tenha certeza que assim como a gente conta com o apoio e a parceria do CVG, o CVG pode contar com o apoio e a parceria do clube também. Tá? Mais uma vez, que o carinho do CVG por vocês é muito grande. Muito obrigado. E agora, meu grande amigo Amilcar Viana, por favor, suas últimas palavras. Você, como sócio do clube, ex-presidente, merece encerrar essa live aí. É com você. Eu agradeço a deferência, que não sejam as minhas últimas palavras, talvez as do encerramento. Né? Olha, turma, eu quero só dizer que é uma imensa satisfação a poder trocar essas ideias aqui, poder ver que nós temos alguns pontos convergentes, alguns pontos divergentes, ouvir Elson dar a sua opinião, ver o que o Otávio está preparando lá, a vivência de cada um, Marco também com toda a informação que tem a respeito disso, e, no fundo, esses mecanismos que a gente tem hoje, de nos comunicarmos aqui, de nos reunirmos e atingirmos um número cada vez maior de pessoas, é uma das coisas boas que a pandemia nos trouxe. Como o Otávio bem lembrou aí, nós temos imensa saudade do convívio, né, físico, de estarmos juntos, de darmos risadas presenciais, mas que não impede as nossas gargalhadas virtuais aqui. E se os tempos foram difíceis, né, eu acho que também foram de oportunidade para a gente começar novas atividades. Houve um momento que a gente sentiu que a pandemia podia bater na testa de todos nós, mas também foi um momento de nós começarmos novas atividades, lembrarmos de projetos que podiam estar abandonados, entender que nós somos seres adaptáveis. E eu estou lembrando aqui de uma atividade que eu comecei aqui na pandemia. Durante a pandemia, eu, além de algumas atividades profissionais aqui, de alguns projetos que eu tirei do papel graças à pandemia, eu me tornei um velejador. Esses da terceira idade aí, Marcão. E um dos ensinamentos básicos aqui é uma frase feita, mas eu acho que vale para todos nós, né? O bom velejador não reclama do vento. O bom velejador ajusta as velas. Perfeito. Então vamos ajustar as velas e seguir em frente. Parabéns, meu amigo. Não podia encerrar melhor essa live.
Te agradeço aí, agradeço aos nossos amigos Elson, Otávio e Amilcar pela participação, tá? Gostaria mais uma vez de lembrar a quem nos está assistindo, se ainda não se inscreveu no YouTube do clube, faça-o, ative o sininho para ver novidades, contamos com vocês, vocês podem ter certeza que os próximos meses terão grandes novidades no Clube dos Corretores de Seguro para o mercado. Quem é sócio verá novidades, associado verá novidades, e quem ainda não é associado, busque o clube, procure o clube, associe-se, que você terá uma instituição totalmente engajada em querer ajudar você, corretor do Rio de Janeiro, nas suas demandas, nas suas necessidades e também nas suas dificuldades. Mais uma vez, muito obrigado a todos que nos assistem. Uma boa tarde. Obrigado.